Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É com muita alegria, com muita honra aqui, muita satisfação que eu anuncio aqui para vocês a estreia de mais uma atração aqui na programação, da nova programação do Brasil Grande, o Balanço Nacional. Programa que aqui nós vamos estar tratando dos principais temas da semana, né? Nós vamos tratar assuntos de política, de economia, de sociedade, de muitos outros temas aqui que são tão importantes, né, para o nosso debate público, para o debate das questões do nosso país, né? E também trazer assuntos também internacionais também que são de relevância aqui para a nossa discussão, né? Nessa estreia, né, de hoje, né, tenho aqui a bancada com Gabriel Passos, que é o vice-presidente do Brasil Grande, articulista também, e Eric Porto, que é o articulista do Brasil Grande. E o tema de hoje é falar de um mês que valeu praticamente por um ano, né? Foi o mês de setembro. E como eu disse, o mês de setembro foi o mês das reviravoltas, né? Então, todas as quintas-feiras aqui eu vou estar às 9 horas em ponto, né, horário de Brasília, para estar abordando aqui sobre os mais diferentes assuntos do Brasil e do mundo. Sem mais delongas, vou passar aqui a palavra primeiramente para o Gabriel, se apresentar brevemente, e em seguida para o Eric. Bom, saudações, boa noite a todos, público do Brasil Grande, boa noite, Marcão, boa noite, Eric. Bom, como o Marcos disse, eu sou o Gabriel Passos, vice-presidente do Brasil Grande, articulista, também entusiasta em geopolítica e relações internacionais, e, bem como o Marcão disse, hoje é a estreia desse quadro, que nós vamos abordar questões do mês de setembro, sobre o Brasil e sobre acontecimentos internacionais relevantes. Foi um mês extremamente explosivo e problemático, então vamos tentar sintetizar aqui um pouco mais de uma hora essas questões aí sob uma ótica nacionalista, patriótica, né, em prol de um Brasil grande. Podemos. Boa noite, gente. Boa noite, Marcos, Gabriel. Um prazer estar dividindo bancada aqui com vocês. Boa noite a todos nós do público aí do Brasil Grande e do meio nacionalista como um todo. Uma honra poder estar estreando aqui nesse quadro do Marcos, do Balanço Nacional, para mais uma vez tratar de assuntos relevantes da política nacional e internacional. Um mês, como o Marcos muito bem adiantou, muito intenso, com eventos aí que poderiam dar conteúdo e repercussão ao longo de um ano inteiro, e que apenas em 30 dias aconteceu muita coisa. Então, eu espero que a gente possa aí, através da nossa perspectiva nacionalista, abordar tudo de maneira direta, para a gente poder mensurar a importância desses eventos. É isso. Desde já, muito obrigado aí pro Eric e pelo Gabriel por terem aceitado o convite aqui de compor a bancada aqui da nossa primeira edição do Balanço Nacional, né? E assim, vou introduzir aqui, assim, por que eu chamei assim, setembro, mês das reviravoltas, né? A gente vai analisar, se a gente for parar para pensar, se todos os acontecimentos que ocorreram ao longo desse mês de setembro tivesse ocorrido ao longo de todo o ano de 2025, já teria sido um ano muito movimentado. Mas a questão é que não aconteceu ao longo de todo o ano de 2025. Ai, caiu aqui. A câmera até ficou nervosa, viu? Exatamente. São coisas que acontecem em transmissão ao vivo, né? Então, isso não aconteceu ao longo do ano de 2025, aconteceu apenas em setembro. Vamos lá, elencar alguns acontecimentos aqui que eu tenho em mente, né? Dia 7 de setembro, nós tivemos manifestações, protestos dos bolsonaristas pela anistia, né, contra o Supremo, né? E um dos grandes momentos, né, grandes entre aspas, né, momentos, né, desse pessoal que foi se manifestar foi o pessoal que foi lá na Paulista, né, e estendeu lá o grande bandeirão com a bandeira dos Estados Unidos da América, né? Então são os grandes patriotas, né, da Star Spangled Banner, né, vamos dizer assim.
E aí essa imagem correu o mundo, correu o Brasil, né, para mostrar, né, como eles são bem patrióticos, né? Então isso em pleno 7 de setembro, em plena celebração, né, plena celebração de um dia que marca, né, a independência do nosso país. Em seguida, nós tivemos aí no dia 10 de setembro um atentado contra Charlie Kirk, né, um importante ativista político e militante político conservador nos Estados Unidos, né, dessa nova ala trumpista, né, que surgiu aí, e que foi baleado, né, as imagens, né, daquilo ali correram o mundo, bastante chocantes, inclusive, né. Quando eu vi o vídeo, né, que ele foi atingido, né, a primeira coisa que veio à mente era que realmente só um milagre para ele sobreviver. E não deu outra. Acabou falecendo basicamente no mesmo dia, né. E como isso repercutiu, não só lá, como inclusive cá, né? Se antes a direita que antes falava, né, antes era crítica do cancelamento, né, da cultura do cancelamento, defendia a liberdade de expressão absoluta, né? Agora ela passa a legitimar esse cancelamento. Ela passa a também, olha, tipo assim, liberdade de expressão absoluta, mas nem tanto, né, vamos dizer assim. Enfim. Depois disso, né, como eu e Eric, nós tivemos lá na transmissão ao vivo com o Garotinho, teve a PEC da blindagem, né? A Câmara se articulou com o Centrão e a oposição, se juntaram para votar uma PEC que, se entrasse em vigor, mesmo aqueles políticos que fossem presos em flagrante, a prisão teria que ser aprovada, né, teria que passar pela chancela, né, da Casa Legislativa para poder valer, para poder de fato ocorrer, né? Então, na prática, os deputados, né, eles não iriam, dificilmente autorizariam a prisão de alguma pessoa nesse contexto. Só para pegar um exemplo, como o Eric muito bem lembra, ele pode confirmar isso. Se o TH Joias, né, aquele deputado estadual do Rio, tivesse sido preso num contexto de PEC da blindagem, o que aconteceria? A prisão teria que passar pelo crivo da Alerj. E convenhamos, se o Eric pode confirmar, a Alerj passaria a prisão de um cara desse? Difícil, bem difícil. E isso, claro, gerou uma reação, né? Tivemos protestos contra essa PEC da blindagem, né? E a esquerda, né, ou vamos poder dizer assim, o bloco hegemônico que hoje está de posse da esquerda, vamos dizer assim, resolveu voltar às ruas e colocou uma quantidade considerável de gente, conseguiu até colocar uma quantidade de gente até parelha com os bolsonaristas antes, nas ruas, contra essa PEC da blindagem. A classe política, né, especialmente o Senado, sentiu a pressão, né, dessa movimentação toda, e o Senado simplesmente sepultou essa discussão da PEC da blindagem. E ali, nesse meio tempo, Lula vai à ONU, né, discursar, e aí o Trump também vai participar dessa Assembleia Geral da ONU, todo ano no mês de setembro ocorre, né? E ali o Trump, de repente, fala que há uma química, né? Rolou uma química entre ele e o Lula, né? Mostrando que talvez, né, aquela ideia, né, de que tipo, o Lula teria que ceder tudo que o Trump quer, não é bem assim. Talvez seja melhor, de fato, conversar. Então, tudo isso aconteceu apenas em um mês. Sim, não menos importante, já no finalzinho do mês, a gente descobre que se alguns dizem que o Brasil obriga as pessoas a beber, hoje beber nem isso é mais seguro, né? Porque você pode beber e, de repente, você ter
intoxicação por metanol. Vários casos aí, não só em São Paulo, mas em outros estados, de pessoas que se intoxicaram com bebida adulterada, batizada com metanol, e alguns, inclusive, vieram a falecer, né? E há suspeitas de que tem crime organizado no meio disso daí também, né? Então isso foi o que movimentou o mês de setembro, não só no Brasil, mas no mundo, e esses aqui são alguns acontecimentos que eu me lembro aqui. Eric, né? Você primeiro. Assim, qual é a sua avaliação diante desses acontecimentos, né? Qual o saldo disso, especialmente para o nosso país, né? No cenário do nosso país? O que isso mostra? O que esses acontecimentos, essa sequência de acontecimentos mostra para a situação, em relação à situação do nosso país? Acho que, primeiro, antes de mais nada, mostra o quão bom é acompanhar a política para quem gosta desses assuntos, claro, no ano de 2025. Eu entrei na minha faculdade, na minha graduação, em 2023, no ano em que, um ano após a crise da guerra na Ucrânia, a guerra na Rússia, que meio que ressuscitou mais do que nunca, confirmou o retorno da geopolítica, confirmou o retorno da centralidade do Estado, da busca por poder. Então, lá na faculdade, eu costumo dizer que não existe época melhor para a gente estar se formando em um curso de relações internacionais, mas também reafirmo isso em outros locais no qual eu vou falar de política, porque não existe época melhor para você acompanhar a política do que hoje em dia. Acho que os debates são cada vez mais intensos, os acontecimentos são cada vez mais absurdos. Claro, isso mostra muito uma realidade um tanto quanto trágica, mas também para quem gosta de acompanhar e quer se qualificar acompanhando essas questões, não deixa de ser uma grande oportunidade. Eu não sei nem por onde a gente poderia destacar qual foi o evento mais marcante desse mês, mas eu vou começar falando do primeiro, né, lá do início do mês, quando a gente teve o 7 de setembro, que é muito caricato daquilo que a gente já vinha acompanhando no Brasil há um bom tempo. Quando a extrema-direita ela coloca aquele bandeirão estendido na manifestação, no dia da comemoração da nossa independência, ela está só confirmando aquilo que ela sempre foi, né? Porque a elite brasileira, o Centrão, e também essa extrema-direita, que também é um antebraço dessa elite política um tanto quanto revoltada com as coisas do país, ela sempre teve essa cara um tanto quanto americanizada. A grande diferença é que essa extrema-direita não tem vergonha de esconder isso. Se antes, aquele Centrão, os privatistas do PSDB, o mainstream brasileiro na mídia, na imprensa, não tinham coragem de mostrar essa cara, a extrema-direita pelo menos faz de maneira explícita, de maneira verdadeira, e expõe incondicionalmente o amor que eles possuem pelos Estados Unidos. É melhor que seja assim. É melhor do que você ficar tentando esconder o jogo, fingindo que não, que você é um patriota nacionalista, quando na verdade o que você gosta mesmo é dos Estados Unidos, é da Águia, é de Miami. Então que bom que eles conseguem mostrar essa cara e que bom que tudo isso que aconteceu nessa manifestação deu munição para que a gente possa mais uma vez colocar na centralidade da questão política o interesse nacional, a importância de você valorizar aspectos nacionais. Então, o que eu observo primeiramente dessas manifestações do dia 7 foi o bolsonarismo mostrando a sua cara, mostrando a sua principal face e caindo por terra aquele discurso do patriotismo, que sempre foi, para quem sabe mesmo do assunto, um pseudo-patriotismo. E eu acho que essa coisa explícita que eles sempre gostaram de fazer, de mostrar uma coisa gigantesca, explícita, de bandeira dos Estados Unidos, e eu amo Estados Unidos, e para lá e para cá, serviu de munição também para o que veio acontecer depois, que foi a manifestação lá contra a PEC da blindagem. Porque, como grande resposta, a gente teve um bandeirão no mesmo lugar no qual foi estendido a dos Estados Unidos, o bandeirão do Brasil. Lógico que utilizado por pessoas que também não são lá nacionalistas, mas que também não chegam a ser entreguistas da maneira como é o bolsonarismo. Eu acho que essa série de acontecimentos, ela ressuscitou a necessidade de você ir para as ruas. Porque se a gente reparar nos últimos 5, 7 anos, principalmente pós-Lava Jato, quem mais se mobiliza nas ruas é um pessoal mais ligado à direita, e essa direita entreguista. Tanto aquela direita lavajatista, do pós-impeachment, quanto essa direita mais bolsonarista entreguista também. Só eles vão para as ruas, só eles se mobilizam, só eles que saem de fato das redes sociais para poder ir falar com o povo, falar com aquele cara que está ressentido com a política nacional. E é importante que o outro lado, por mais que tenha os seus problemas,
tem a capacidade de mobilizar o mínimo de gente para poder ir para as ruas. E eu até cheguei a mencionar em outro vídeo que eu fiz que, se tem algo positivo, foi mostrar que ainda é possível ir para as ruas para levantar algumas pautas que as pessoas consideram importantes. Agora, eu só gosto de atentar as pessoas para um detalhe. Essas manifestações que foram uma resposta à PEC da blindagem, que deveria ter sido feito mesmo, essa manifestação tinha que acontecer, ela foi boa, porque, como eu falei, ela ressuscitou essa importância de você mobilizar as pessoas e ir para as ruas, mas ela não se constitui como um movimento que busca construção. Se a gente reparar, os motivos que fizeram as pessoas ir para as ruas foi muito mais um motivo de contenção do que de construção. Beleza, não foi construção, mas eu acho que um dia pode ser. Eu acho que foi importante a contenção, a necessidade de conter a PEC da blindagem foi importante para levar as pessoas para as ruas, mas eu espero que seja uma oportunidade da gente voltar a olhar para a política real. A política não está só no Twitter, não está só nas lives que a gente faz com muito prazer aqui. A política ela também está na capacidade que você tem de ir para as ruas, convencer e conversar com as pessoas. Então, foi um primeiro passo importante, mas eu gostaria muito de ver que não fosse só como uma resposta a algum grupo específico, que inclusive é um grupo de oposição, não é nem um grupo governista, mas que as pessoas fossem para a rua para construir uma nação, coisa que a gente perdeu. Até recentemente, acho que ano passado, a gente teve a fala do André Esteves, do BTG, que disse que ele ficou chocado com a capacidade que o sistema financeiro teve de privatizar a Eletrobras sem levar ninguém às ruas, sem ninguém ficar revoltado, sem ter quebra-quebra em praça pública. Essa frase mostra meio que uma inércia que a política brasileira, que as pessoas que se preocupam com o patrimônio nacional, com o nacional como um todo, começaram a adotar. Então, pode privatizar que não acontece nada, pode autorizar a independência do Banco Central que não acontece nada. Então, várias questões muito sensíveis ao interesse nacional e, consequentemente, à população foram destruídas nos últimos anos e ninguém foi para as ruas. Precisou essas bizarrices que o outro lado faz para as pessoas entenderem a necessidade de você se mobilizar e ir para as ruas. Eu espero que seja um momento no qual a gente possa construir juntos nas ruas a partir de agora. Pautar por questões que são do interesse nacional e não só como um mero instrumento da gente ir para as ruas, dar uma resposta, inclusive, a uma oposição que nem no poder está. Então, eu acho que seria fundamental que as pessoas se mobilizassem, entendessem a importância da gente ir para as ruas, pautar por uma construção de país, tal qual a gente fazia há décadas atrás, e não se faz mais, a não ser que seja para dar respostas a coisas explicitamente vergonhosas que a oposição faz no Brasil. É um pouco disso que eu queria falar, mas eu vou passar a palavra aí para meus colegas para a gente abrir um pouco o debate. Pode falar, Gabriel. Não, continuando aqui sobre a questão da PEC da blindagem, não tem como não concordar com o Eric quando ele afirma sobre a questão do entreguismo dessas figuras aí, do que se convém chamar de direita nos últimos anos. Aliás, no próprio Twitter, para quem acompanha mais, tem algumas páginas que expõem as ligações de think tanks, de financiamento, de rede de financiamento, Fundação Woodrow Wilson, aquela organização dos irmãos Koch também, e a esquerda é a mesma coisa. O que a gente está vendo aqui é uma reprodução da política, dos problemas internos da política norte-americana, infelizmente. Aí você tem uma oposição, ao invés de ser uma oposição construtiva, totalmente biruleibe, o dia 7 de setembro, ao invés de reafirmar, ou pelo menos tentar fazer uma imagem ali positiva, não, nós somos patriotas, vou estender uma bandeira dos Estados Unidos. É um pessoal completamente sem noção. Isso quando eles não pegam e levam de Israel junto, que é para terminar de descredibilizar eles mesmos. A questão da PEC da blindagem em si, não é uma ideia ruim, se vocês forem ver. Qual que é o problema? O problema é que o Congresso ele é um balcão de negócio, ele só legisla em causa própria. O Brasil, já há alguns anos, você tem esse problema do STF que se intromete em decisões do Executivo e do Legislativo e tem um amparo muito grande da mídia e até de organizações internacionais de outros países, inclusive dos Estados Unidos, na época do governo anterior. E antes também, na época da própria Lava Jato. O STF se meteu em vários processos, inclusive o Lula não teria sido preso se não fosse por interferência do STF. Agora o STF tentando, partindo ali para cima de uma blitz em cima do Bolsonaro. Então, na teoria, o que deveria ter? Nesse modelo liberal democrático que nós temos de separação dos três poderes de Montesquieu, os três poderes se equilibrarem.
Então, na teoria, essa PEC seria o quê? Para você ter uma proteção em torno do Congresso, né, contra uma tentativa de perseguição judicial por parte do outro lado, perseguição política, só que na prática eles estão legislando em causa própria, né, porque, igual o Marcão falou, se não fosse, se você tivesse essa PEC aplicada, aquele sujeito, como é que ele chama? O rapaz lá que estava junto com o traficante, o TH Joias. TH Joias, que estava ali na broderagem lá com o líder do Comando Vermelho. Ele estava livre, leve e solto, né, se fosse em cima disso. Eles estão, é uma pauta, é uma PEC popular, não vai proteger ninguém, não vai facilitar a liberdade de expressão. Uma livre discussão mais ampla, para nós, por exemplo, que somos aqui o terceiro estado, né, somos pessoas comuns, né, vai proteger eles. O que seria uma PEC, por exemplo, construtiva? Olha, vamos fazer aqui uma tentativa de limitação de interferências do STF em cima do legislativo. Poderia ser ali algo em torno da liberdade de expressão, mas não, eles estão legislando em causa própria. Da mesma forma com que eles fizeram na época da pandemia, ou antes disso. Para que serviu o Congresso na época da pandemia? Para nada, né? Ele só funciona com base em propina, né, em emendas. O Lula mesmo, agora quando deu o escândalo do rombo do INSS, o que ele fez ali? O Congresso, majoritariamente oposição, ele foi lá, liberou 7 bilhões em emenda. Ficou todo mundo quieto, entendeu? E as pessoas, elas se apegam muito à narrativa. Fulano aqui é fascista, o outro é comunista. Não, na prática nós temos aqui a narrativa da política interna norte-americana, que tomou conta do debate. Eu acho que o debate evoluiu, eu concordo com o Eric. Se você pegar nos últimos 10 anos, as pessoas hoje são muito mais politizadas. Mas, infelizmente, a maior parte do conteúdo que ele é discutido é destrutiva, né? Faz as pessoas, inclusive, brigarem com familiares. O que aconteceu com o Charles Kirk é um exemplo disso. Uma sociedade doente. Pode concordar ou discordar das ideias dele. Eu discordo da maioria. Agora, você pegar ali, dar um tiro no pescoço dele, o sujeito ali, um jovem, né, 31 anos, 4 anos mais velho do que eu apenas, pai de família, né, de 2 crianças, e milhares ali de pessoas ali comemorando, fazendo meme, assim como outros ali fizeram também na época da Marielle, né, e de outras figuras de esquerda. A gente está reproduzindo, replicando um modus operandi, né, de uma sociedade decadente e doente que é a americana. Eu nem gosto de ficar demonizando eles, até porque os Estados Unidos, como qualquer outro país, tem seus acertos, tem seus defeitos. Hoje, especialmente, muito mais defeitos que acertos, é verdade. Mas essa demonização, essa desumanização do próximo, isso daí é extremamente nocivo. Especialmente para um grupo que nem o nosso, que trabalha o quê? Para furar bolhas, né? Para tentar chegar ali no meio termo. O trabalho do Brasil Grande, eu já falei com o Miguel, o Marcos acho que concorda, é conseguir pegar ali um sujeito da direita e da esquerda que não sejam malucos, né? Hoje, um bolsonarista e um lulista, que se você pegar 90% do que eles almejam, do que eles gostariam na vida deles, eles concordam. Só que a narrativa destrói isso. Aí você cria ali o caprichoso e o garantido. Infelizmente, é extremamente destrutivo. Quanto à questão da manifestação, foi talvez a maior manifestação que a esquerda fez desde a época das eleições, né? Até porque o Lula ele andava embaixo, né? Inflação dos alimentos, a própria questão da segurança pública, algumas medidas ali do Ministério da Fazenda, impopulares, né? Referente à questão da tributação. Agora ele está tentando reverter isso, né, com a questão do imposto de renda. Quem recebe 5 mil ou abaixo de 5 mil vai ter um desconto. Então, é uma medida eleitoreira, mas que no campo político a gente sabe que é bem racional e bem até previsível, né? E acaba pavimentando, inclusive, o caminho para a reeleição dele ou de uma figura que ele vem indicar. Enquanto a direita, nesse processo, acabou se desmoralizando muito, especialmente depois dessa palhaçada, desse circo que o Eduardo Bolsonaro fez, indo para os Estados Unidos e atuando como paquita do Trump, que usou os bolsonaros ali para fazer uma coisa que ele está fazendo no mundo inteiro, né, que é utilizar o dólar, o tarifaço como chantagem. Não deu certo, só deu certo ali na União Europeia, que está perdida, mas você pega a Índia, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, pegou e cancelou contratos militares, né, de compra de aeronaves e de armamentos.
falou, não, a gente vai continuar comprando petróleo russo. E está se entendendo com a China, que apoiou, inclusive, o Paquistão no início do ano ali no conflito, num litígio fronteiriço contra eles. Então, assim, está dando errado. O Trump, e até mesmo o Biden, quando era o presidente, eles precisam de narrativa para tentar dizer assim, para falar para dentro de casa, nós estamos no controle. Mas não está. Está perdendo o controle. Inclusive em relação ao Brasil. Ele teve que tirar vários itens do tarifaço que ele tinha feito contra o Brasil. Sobrou ali o café, que a China acabou entrando ali, comprando uma parte, e a carne, o setor da carne. Então, assim, o efeito prático delas diretamente ao Brasil não foi considerável. Foi uma tentativa de pressão que acabou utilizando pretexto político. E eu não quero aqui pegar e tirar a questão política também, que óbvio, ele fez isso também com o intuito de tentar livrar a barra do outro lado, que está sendo ali perseguido também por outro corporativismo, que é o corporativismo jurídico e midiático que andam junto antes até da própria polarização, né, de lulistas e bolsonaristas. Então, o problema do Brasil é profundo, mas se eu posso resumir aqui o início dessa minha abordagem, isso. Existe esse corporativismo que é influenciado pela narrativa, especialmente dos Estados Unidos, extremamente problemático. A gente tem que buscar se livrar disso. Certo, certo, Eric, certo, Gabriel. Ótimas intervenções, né, nas falas. E assim, né, eu vou falar assim os 3 pontos, né? Eu acho que esse mês de setembro, né, em 3 pontos, a direita brasileira conseguiu desmoralizar completamente o seu discurso, né? Primeiro, patriotismo, não que a direita brasileira seja lá muito patriota, mas ao menos, né, vamos dizer assim, ela ainda tenta se vender dessa forma, né? Mas, né, no dia 7 de setembro, resolveu lá posar, né, com aquele bandeirão dos Estados Unidos em pleno dia de independência do Brasil, em plena data que o Brasil celebra, né, seus 203 anos enquanto país independente, né? E assim, por mais que exista, né, por mais que existam problemas institucionais, né, estruturais, que o Gabriel muito bem mencionou, a grande questão essas questões cabem a nós e somente a nós resolver, né? Um deputado, né, que até um tempo atrás, até antes do tarifaço, né, estava até evocando, né, Getúlio Vargas, estava evocando estava prestando deferência até a João Goulart, né, que é o Eduardo Bolsonaro, e um mês depois ele resolve, né, tentar colocar com o intuito para poder livrar a si mesmo e ao seu pai, né, ele resolve colocar, né, a cabeça do país, de todo o país, a prêmio, né? Então, assim, numa postura que é digna, assim, é que nem eu falo, né? O Eduardo Bolsonaro, ele faz até mesmo aquela ala lacerdista da UDN, né, da antiga UDN, parecer nacionalista. E olha que a UDN era muito conhecida, inclusive muito criticada por ser entreguista. Mas a UDN, perto dos bolsonaristas, é nacionalista. Parece nacionalista. E assim, é um ponto que eles se desmoralizaram completamente. Segundo ponto, que veio lá por conta da morte do Charlie Kirk, né? De fato, como o Gabriel muito bem mencionou, eu acho que mais do que falar, quem mata mais, parece que a discussão em certos círculos nas redes sociais é o quê? É a esquerda que mata, é a direita que mais mata. Cara, nós estamos falando de uma sociedade doente, doente lelé da cuca, né? Em certos aspectos até literalmente lelé da cuca, que é os Estados Unidos da América. É uma sociedade que você tem uma epidemia, né, em curso de consumo de opioides, como fentanil. É uma sociedade em que
você tem muitas pessoas que estão mentalmente, digamos assim, que não deveriam estar convivendo em sociedade, dada a sua condição mental, mas que estão lá. E detalhe, essas pessoas, por incrível que pareça, têm acesso a armas, porque isso é garantido pela segunda emenda, né? Inclusive o Charlie Kirk, né? Ele achava que algumas mortes são um preço aceitável, né? Para se manter a segunda emenda. E vamos lembrar, quando a gente fala aqui de segunda emenda da Constituição americana, eu não estou falando, não, eu quero ter um 38 aqui para me defender. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um lugar em que você pode comprar um fuzil no Walmart. É basicamente isso, né? E ali e aí voltando ao ponto, o Charlie Kirk, né? Ele é baleado, é morto, né? E ali vem uma onda, né? E aí é engraçado, que é outro discurso que a direita desmoralizou completamente, que é a questão da liberdade de expressão. A direita, nos últimos anos, pelo menos ela tentou se posar como defensora da liberdade de expressão, né? Que a esquerda era uma ameaça à liberdade de expressão, que nós agora estamos defendendo a liberdade de expressão, nós estamos defendendo a liberdade das pessoas criticarem, de poderem falar o que bem entender. E o que a gente está vendo agora? Por conta de uma questão que é lá de fora, lá dos Estados Unidos, o cara fulaninho de tal, sei lá, achou bom que o Charlie Kirk morresse. Vamos entregar, vamos dedurar o cara lá para a empresa do cara para o cara ser demitido, né? E coisas assim. Então, no final das contas, a direita agora tem uma campanha, uma cultura de cancelamento para chamar de sua, né? Se antes era a liberdade, não, era a liberdade de expressão, agora não, agora é o cancelamento do bem, vamos dizer assim, né? E detalhe, né? A grande questão, o que está um detalhe muito importante aqui que eu queria abordar, né? Se por um lado, e agora a esquerda, né, que sempre foi, digamos assim, nunca foi tão defensora da liberdade de expressão assim, agora ela passa a ser, né? Então agora o jogo inverteu, houve uma inversão do jogo, né? Então, assim, mais uma causa, e eu falo, vou ser bem sincero, por mais que eu até ache, né, que a esquerda, de certa forma, está provando um pouco do veneno, né, do seu próprio veneno, né, a direita está, na prática, legitimando o que a esquerda fez antes. E quando o jogo virar novamente? Agora vamos voltar a estaca zero. Então, ou seja, agora cancelamento é válido, né? Como muito bem aqui o Gilberto aqui, apresentou, né, eu até vou voltar aqui ao comentário dele, do identitarismo do Bolsonaro. Nós temos uma direita identitária. É isso. Nós temos esquerda e direita identitárias, né? E por fim, quando a gente entra aqui na PEC da blindagem, né, a pauta, a direita que sempre mostra, não, porque a esquerda é corrupta, porque o sistema é corrupto, porque isso e aquilo. Sim, então por isso mesmo vocês se aliam com esse pessoal que é do sistema corrupto para passar uma PEC que vai proteger esse sistema e que vai deixar esse sistema intocável. Parabéns, né? Parabéns, estou batendo palma aqui, né? Parabéns mesmo, porque veja, chega a ser um contrassenso isso, né? E detalhe, eu falei do caso TH Joyce, mas já tivemos casos no passado, né? Que na época, até 2001, inclusive, tinha algo parecido a essa blindagem, né? Que era o caso Hildebrando, vocês podem pesquisar depois, que é o caso do Hildebrando Pascoal, né? Que ele envolveu lá uma série de crimes, inclusive crimes horrendos, inclusive, né? E não foi fácil, o Congresso até passou a prisão dele, mas não foi por uma margem folgada, inclusive, né? E aí a gente entra aqui, a pauta, né? Então, ou seja, a esquerda conseguiu se desmoralizar na pauta do patriotismo,
conseguiu se desmoralizar na pauta da liberdade de expressão e conseguiu se desmoralizar na pauta, né, da moralidade, né, da ética na política. Nas três coisas, ela conseguiu se desmoralizar. Conseguiu jogar essa bola para a esquerda. E pior, conseguiu jogar essa bola para a esquerda. Que nos últimos anos, né, há muito, não mostra assim, tanto interesse nisso. A gente sabe muito bem que essa esquerda, esse nacionalismo, né, esse nacionalismo, entre aspas, que a esquerda quer posar agora, é o nacionalismo de goela. É de gogó. Eu já falei isso na live da independência do Brasil. É goela, é gogó isso daí. Não é sincero. Mas, com essa oposição que a gente tem aí, é o que temos, né? E para coroar, né, essa coisa toda, né, tivemos aí a Trump, né, e Lula, né, na Assembleia Geral da ONU. O Lula fez aquele discurso, né, aquele discurso que a gente conhece muito bem, que é aquele discurso de, como eu gosto, o Eric gosta de falar, né, e que eu ensinei a ele falar, né, que é o discurso de bom moço, né, que é aquele discurso de sempre, né? E o Trump também lá com o seu discurso, né? E agora se fala até numa possível reunião, né, entre Lula e Trump. Se vai sair ou não, são outros 500, né? Então, assim, é o que a gente está vendo aí. É o que a gente está vendo aí. Vamos lá, fazer um novo giro aqui. Pode falar, Eric. Áudio. Sem áudio. Sempre esqueço, até conferir aqui, mas não tinha visto, foi mal. Eu vou começar falando sobre principalmente a questão da ONU, né, que foi o último tópico aí que você comentou, principalmente em relação ao discurso do Lula. Foi um ótimo discurso. O Lula sempre encarna muito bem, assim como vários outros presidentes brasileiros, a tradição diplomática do Brasil, que é a questão de você valorizar a não intervenção em assuntos domésticos, principalmente em um momento no qual o assunto doméstico, a política doméstica brasileira está sendo ameaçada, está sendo colocado como prerrogativas para ações de outros presidentes, tal qual Trump nos Estados Unidos. Então é um momento importante de você reafirmar a sua tradição diplomática e a sua soberania, pelo menos a sua soberania, não talvez real, mas pelo nome soberania, de afirmar qualquer coisa que você possa se proteger de qualquer assunto de intervenção externa. Mas foi um discurso muito positivo do Lula, ele conseguiu, inclusive, bater muito na questão do genocídio de Israel em Gaza e outras questões importantes, mas a gente não pode esquecer que a ONU, a Assembleia Geral da ONU, é o ambiente mais propício para você levantar a voz contra o sistema, contra os países centrais, contra aqueles que destroem os países periféricos. Não à toa a gente viu o próprio presidente da Colômbia, que é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, fazendo manifestação lá ao redor da ONU, levantando voz contra o Trump, levantando a voz contra o imperialismo como um todo. O ambiente da Assembleia Geral da ONU ele é muito propício para você fazer isso. Então o Lula, muita gente ficou falando após esse lindo discurso que ele deu, que ele é um cara que tem muita coragem e tudo mais, mas não é bem assim, né? Não é bem assim porque a Assembleia Geral da ONU é exatamente voltada para esse tipo de narrativa, esse tipo de discurso, de você peitar aquilo, os seus algozes. Mas na prática, na política real, a coisa é muito diferente. É tão diferente a ponto de que a gente vai ver que não tem nada de corajoso no que o Lula vai fazer daqui a alguns dias, talvez algumas semanas. Eu já vou adiantar o que ele vai fazer. Saibam que a questão das terras raras, a entrega das terras raras do Brasil aos Estados Unidos vão ser colocadas na mesa de discussão para reduzir o tarifaço. Não é uma opinião, tá? Eu estou dando uma informação antecipada para vocês, que qualquer um que entende o mínimo de política sabe que isso vai acontecer. Porque a gente já viu lá atrás, quando começou o tarifaço, o Haddad dizendo que está disposto a colocar as terras raras como um método de negociação para reduzir o tarifaço, outras figuras ligadas ao governo, outros diplomatas falando isso, e o próprio Lula nunca chegou a negar que isso poderia entrar na pauta. E aqui a gente tem uma questão muito grave, que é a seguinte: o cara ataca a nossa soberania, o cara ataca a figura do presidente do Brasil, o cara ataca as instituições brasileiras, que têm que ser criticadas, mas não por países estrangeiros, e aí impõe um tarifaço que é prejudicial para a nossa economia,
E a grande saída para você reduzir o tarifaço vai ser entregar as terras raras, que é, desculpa, exatamente aquilo que o Trump sempre quis no início. Foi assim que ele fez com a guerra na Ucrânia. Ele só está lá se metendo porque ele quer os minerais críticos e as terras raras da Ucrânia. E foi assim que ele se aproximou do Putin para poder pressionar a Ucrânia a entregar isso, e conseguiu. Qualquer método que o Trump faz... Ô Marcos, você consegue só tirar essa faixa aqui do rosto? Valeu. Tudo que o Trump faz parece que é uma coisa, mas no fundo ele quer outra. E tenha certeza que o Brasil vai incluir as terras raras na negociação para reduzir a tarifa e vai sair como se tivesse um grande vitorioso, porque vai sair amiguinho do Trump, como se isso fosse sinônimo de respeito. Eu acho que um ponto positivo, talvez, desse encontro, sem dúvida, é a redução do tarifaço, mas tendo em vista que a contrapartida é você entregar as suas terras raras sem transferência tecnológica, que é o que vai acontecer, não sei se vale lá muito a pena. Né? Ainda mais que o Brasil não está sendo tão impactado pelo tarifaço como ele poderia ser. Hoje o mundo ele permite muito mais você driblar essas sanções do que era permitido há 10, 15 anos atrás. Então, não sei se até que ponto resolver o tarifaço vai ser uma vitória política. Para o Lula, certamente sim, ainda mais em ano eleitoral. Mas para o povo brasileiro, tenho minhas dúvidas. Então, e o principal é entender que, por mais que... tem gente que fala assim, é até um discurso tanto quanto realista, né? Que o Brasil não vai conseguir explorar de maneira eficiente as suas terras raras com a conjuntura que ele tem, de ser um país com uma indústria muito fraca, sem um planejamento estratégico, sem recurso suficiente para abrir frente de investimento nesse setor, mas os caminhos mais realistas seriam de você fazer transferência tecnológica, fazer parceria com outros países para que você possa, de fato, explorar. E no mundo ideal de um nacionalista como eu, não é lá o que eu gostaria. Mas o mundo real nos impõe essa necessidade de pensar nessas parcerias estratégicas para poder construir o mínimo de tecnologia para absorver isso. A política brasileira, infelizmente, não permite um planejamento de longo prazo e nem a expulsão de forças deletérias para o nosso interesse nacional. Então, pensar numa transferência tecnológica, numa parceria, numa cooperação com algum país específico, seria bom. Mas saibam, tenham certeza que não vai ser como os Estados Unidos que isso vai acontecer. Até porque o Brasil ainda nem está com a sua licitação, com a sua política pública de terras raras pronta. É algo que está sendo debatido ainda em algumas secretarias do Ministério. Não tem nada de concreto em relação à política que o governo brasileiro tem a apresentar sobre as terras raras. Então a gente é um grande ântropo de terras raras, nós estamos a segunda maior reserva do mundo dessas terras, e a gente, em 2025, ainda não tem uma política própria para isso. Tá para sair, e só tá para sair porque o Trump pressionou e popularizou o debate das terras raras. Ou seja, mais uma vez, a soberania aqui, ela vem de ocasião, ela não vem por objetivo, né? Porque eu ouço terras raras já há uns 7 anos, 7 anos atrás eu era um neném, eu já estava ouvindo falar de terras raras, e só agora, depois de uma pressão externa pelas terras raras, é que o Brasil está começando uma política pública, uma jurisdição para tratar das terras raras que nós possuímos em abundância. Tudo isso por pressão externa e não por objetivo. E aí vai ser a grande moeda de troca para você reduzir o tarifaço, que, vamos combinar, não é tão deletério assim como poderia ser. Então você vai ter um governo Lula entregando boa parte das terras raras para o Trump, um dos seus maiores algozes internacionais hoje, sem a contrapartida de ter investimentos produtivos aqui no Brasil, sem a contrapartida de ter transferência tecnológica, porque a contrapartida já é a redução do tarifaço. Então, para aqueles que acham que o Trump saiu como grande perdedor desse embate, acho que não, porque o grande objetivo dele era esse. Primeiro, ele estica a corda lá em cima, faz algo absurdo, para quando tiver que puxar de volta, ele não puxa tanto, porque ele conseguiu alguma contrapartida mais importante para ele. A vitória é eleitoral para o Lula, o que está ótimo, mas a vitória do ponto de vista de interesse nacional não é do Lula, não é de ninguém no Brasil, muito provavelmente é para os Estados Unidos, que vai conseguir manter, sim, o tarifaço. Eu duvido que o Trump vai tirar esse tarifaço da jogada, vai reduzir um pouco, em troca de ter acesso às terras raras que são o futuro do Brasil, e que ninguém conseguiu olhar até agora, infelizmente. Então, quando a gente fala de vitórias, é claro que o Trump ajudou muito a reerguer politicamente o Lula no cenário internacional, porque a gente vinha acompanhando um governo Lula decadente, com uma reprovação muito alta na população, inclusive em grupos que sempre apoiaram o Lula historicamente. Estou falando de mulheres, estou falando de mulheres nordestinas, estou falando do Nordeste como um todo, que vinha diminuindo a sua aprovação do governo Lula. E aí bastou um inimigo comum internacional ameaçando o povo brasileiro e as instituições brasileiras para que o Lula utilizasse a questão da soberania como uma ótima ocasião,
uma grande sorte para ele reerguer o seu governo e, com todo respeito, sacramentar a sua reeleição em 2026. É uma pena para quem quer ver um país que trata da soberania nacional e trata do desenvolvimento como objetivo maior, e uma vitória daqueles que consideram essas questões mera ocasião para poder se projetar politicamente e se perpetuar no poder aí pelos próximos mandatos. É isso. Agora a sua vez, Gabriel. Não, perfeita colocação do Eric. E, aliás, é uma coisa que eu gosto de falar nas transmissões, eu também gosto de falar quando a gente está nos nossos grupos a respeito do Donald Trump, é o seguinte: quando ele fala alguma coisa, vocês têm que tentar interpretar a nuance da coisa. Porque muitas das vezes ele fala uma coisa esperando colher outro tipo de resultado. O que o Eric falou aqui, por exemplo, do caso da Ucrânia, ele foi lá, chegou no Putin, trocaram elogios, o Zelensky foi na Casa Branca, deram um esculacho nele. O que acontece? Foi lá e fez um acordo de 400 bi em terras raras. Foi lá, chantageou a União Europeia, inclusive falando que ia retirar os Estados Unidos. Ele chegou a falar, inclusive, na campanha de tirar os Estados Unidos da OTAN, que a OTAN não servia mais para nada. A União Europeia vai lá e assina um acordo em que 15% das exportações deles seriam taxados, os Estados Unidos exportariam para a União Europeia com zero tarifa, eles teriam que ser obrigados ainda a comprar 700 a 800 bilhões até 2028 em aeronaves e equipamentos militares, alguma parte para enviar para a Ucrânia. Então, você vê que ele trabalha com isso. Né? Ele é bem assessorado. Apesar de ter algumas bravatas, igual eu falei, ele precisa também de uma narrativa para se sustentar, até porque o tarifaço, a curto prazo, trouxe muitos problemas ali para ele. Os Estados Unidos vai ter um crescimento ali baixo esse ano. E também corre o risco até de ter um isolamento maior. Você pega os países asiáticos, não compraram muito a ideia dele. O Japão e a Coreia do Sul se aproximaram da China. A Ásia se aproximou da China para buscar ali formas alternativas, inclusive de pagamento em relação ao dólar. Então, é um tipo de jogada muito arriscada, né? Típica de jogador de pôquer. Eu vou dobrar minha aposta aqui, eu vou dobrar a aposta ali. E essa questão do Haddad não é novidade se tratando da figura dele. Quem conhece mais, quem conhece PT e conhece especialmente o Haddad, não é nenhuma novidade ele falar em negociação de terras raras. Vale lembrar aqui que o PT, quando chega no poder em 2003, é quem derruba o teto de juros que existia desde, inclusive, do regime militar, que era ali 12, 13. A taxa de juros chegou aí para 26%. Isso com o país crescendo, com o boom das commodities, com o petróleo na estratosfera por conta da guerra do Iraque e do Afeganistão. O Henrique Meirelles, que foi colocado no Banco Central pelo Lula, foi lá e fez isso daí. Quando o Bush chegou no Lula, em 2003, isso poucos lembram, o Lula celebrou a queda do Saddam. Não estou aqui fazendo um elogio, né, nenhum saudosismo em relação ao Saddam, mas aquela questão, né? Uma coisa é você pagar de anti-imperialista, de anti-americano, outra coisa é ser na prática. O Bush ainda pediu para o Lula enviar ali um contingente militar no Haiti, na época, que acabou sendo problemático, inclusive promoveu algumas figuras que nem o próprio general Heleno, que diz ali que ele cometeu alguns excessos. Então, o Lula se gaba até hoje de ter feito a maior capitalização na época da Petrobras, na Bolsa de Nova York. O Lula se gaba disso, entendeu? Então, assim, é difícil. O sujeito que não está muito preso a essa matrix politiqueira de narrativa, ele sabe, olha, ele soube pegar uma oportunidade. Ele está sendo muito esperto. Desde que soltaram ele da cadeia, ele está seguindo o script. Sou amigo de todos, paz e amor. Não, você quer aqui uma emenda de 7 bilhões? Você vai ter. Ah, você quer aqui um galípolo que vai colocar a taxa de juros a 15%? Vai ter. E vai ter isso aí também. Até porque o Brasil, a curto prazo, e o Lula já é um homem que vai fazer 80 anos, agora, octogenário, então ele tem que pensar a curto prazo. Para que eu vou pensar aqui em desenvolver um programa de substituição de importações e diminuir nossa dependência em relação aos Estados Unidos? Não, eu vou ganhar a eleição. Eu quero ganhar o meu nome ali no Prêmio Nobel da Paz, se for o caso. Essa que é a meta dele. Entendeu? E a meta do PT, obviamente, é manter o controle da máquina pública, que não é diferente do outro lado também, que é uma renca de vagabundo. Desculpem até usar esse termo.
Mas, infelizmente, a situação é essa. Então, é difícil, né? Quando eles pegaram ali a questão da taxação da Shein, da AliExpress, falando, não, a gente tem que fazer um programa de substituição. Qual que é o programa de substituição de importações que eles estão fazendo agora? Construindo galpão, cedendo galpão para outras multinacionais operarem? A gente vai competir com a China realmente? Ou ele só está fazendo isso por conta de uma medida paternalista para tentar chegar nos caciques do mercado de varejo, que compram e revendem coisas da China, inclusive aqui delas? Então, essa que é a questão que as pessoas têm que se antenar. Pauta não, questão prática, menos narrativa. Agora estão falando aí que o Lula pode ter um encontro com o Trump numa cúpula na Ásia. Enfim, tanto faz, pode ser na Ásia, pode ser em qualquer lugar. O que preocupa é justamente isso. O Bolsonaro, inclusive, começou a popularizar muito aquela fala, porque o nióbio, o grafeno, o nióbio, tá. Como que você vai fazer para explorar isso? Você vai entregar, se depender dele, entrega tudo, obviamente. O outro vai falar que vai proteger, mas vai entregar de uma outra forma. Não é privatização, é concessão. Não sei o que. Você pega o caso da Ambipar mesmo. Entendeu? Então, realmente, é difícil, gente. É difícil. O ideal seria o quê? É igual o Eric falou. Inclusive, nós chegamos a fazer uma parceria construtiva com os Estados Unidos, que inclusive está no livro que eu estou falando pela 1000ª vez, minha e que o Renzo, que a gente escreveu sobre a Segunda Guerra. Os Estados Unidos, naquela época ofereceu know-how em siderurgia, motores, carros, aviação, né? Claro que em troca da participação do Brasil e de o apoio do Brasil à Conferência Pan-Americana, tentasse puxar o resto da América Latina em prol de um apoio, de um suporte logístico, especialmente materiais, petróleo, na época, minerais, em prol dos aliados. Mas naquela época eles ofereceram. Na época do Nixon, por exemplo, ajudaram a desenvolver a Angra 1. O que os Estados Unidos têm para oferecer hoje para a gente, de construtivo? Crédito carbono? Mamadeira de outra coisa, que eu não vou... Vocês sabem? Então, a gente tem que procurar quem tem alguma coisa a oferecer. Os países ali que estão comprando aviões da Embraer, o que? É saudita. Inclusive, o Lula fez uma viagem ao Japão também. O Japão se comprometeu a comprar. Eu acho que o mercado russo, inclusive, para aviões da Embraer seria maravilhoso também, um parceiro dos BRICS. A gente tem que procurar países ali para estabelecer parceria de aventura. A gente tem limitação na exploração aqui de tal área, porque tem questão do meio ambiente. Ok, vamos fazer uma joint venture. Entendeu? É isso. Foi assim que todos os grandes países se desenvolveram. Estados Unidos, Reino Unido, que é a União Soviética, que pouco sabe. Ela fez várias joint ventures, inclusive com empresas ali do grande capital. A maior empresa que fabrica caminhões, que fabricou tanques T-34 da Segunda Guerra, foi feita em parceria com o Henry Ford. Aí você vê aquele esquerdistazinho comunista débil mental, porque o Ford era um nazista, mas não sei o quê. O Ford, o negócio dele era dinheiro, era um capitalista. Fez negócio com o nazista e fez um negócio com o Stalin também. O mundo real é assim, além de narrativas. Essa que é a questão. A gente tem que fugir de narrativa e tentar buscar aplicar coisas do mundo real, baseadas no mundo real. Tentar ler isso daqui fora das sombras ali que estão dentro da caverna, que estão, né, iludindo, infelizmente, a maioria das pessoas. Bem pensado, Gabriel. E também Eric fez uma boa observação, né? Puxando esse gancho aqui na questão das terras raras, não é só isso, tá? Eu acho que tem essa questão das terras raras, sim, e tem outro ponto que é a questão dos data centers, né? Que é querer instalar, querer, digamos assim, facilitar a instalação de data centers, né, centros de processamento de dados, né, em território nacional. Vamos lembrar, esses data centers, eles consomem muita energia elétrica e consomem muita água. E num país que a gente está até a gente eu discuti isso, né? Tive uma oportunidade de discutir isso na live com o professor Ronaldo Bicalho, né, da UFF, né? Nós estamos num país cujo contexto a tendência, se nada for feito, é que a gente pague uma energia cada vez mais cara e de pior qualidade. E com um fornecimento cada vez mais instável.
por conta da questão climática mesmo. Né? Nós estamos agora no momento em que há uma bandeira vermelha em vigor, né? Por conta da questão, porque tem pouca água nos reservatórios, e aí tem que acionar a usina termoelétrica, que é mais caro, e isso aumenta a conta de luz. Né? E agora fala em botar data center, que tem lugares, né? Por exemplo, em estados em que esses data centers estão instalados, 25% da energia é só eles que consomem. Então, assim, olha o impacto disso para demanda de energia elétrica e o impacto que isso vai ter, por exemplo, para a água. Por exemplo, demanda de água. E sim, demanda de água importa. Nós estamos vivendo num planeta em que, em breve, muito em breve, a água realmente vai ser um recurso disputado. Em alguns lugares isso já é assim, né? Então, ou seja, a questão é, em prol de um alívio no tarifaço, que o Eric muito bem mencionou, não vai voltar, pelo menos enquanto tivermos sob Trump, não vai voltar a ser 10% as tarifas como era antes. Talvez, sei lá, 25%, 30% a gente consiga reduzir de 50% para 30%. Mas vai continuar, a tarifa vai continuar mais alta. Ou seja, a gente vai entregar muita coisa muito importante para o nosso país, em prol de um pequeno alívio nas tarifas. Que, veja bem, é uma ironia que a gente vive, né? Como a nossa economia não é tão aberta assim, esse tarifaço não nos afeta tanto. Né? Como a nossa economia não é tão aberta, né, não é tão exposta, vamos dizer assim, a gente não tem tanto esse problema. Até porque o tarifaço teve 700 exceções. Né? Então, assim, teve mais exceção do que regra naquilo ali. E o Gabriel muito bem mencionou, o Trump, ele usa algumas, tipo assim, quando ele falou dessa questão, né, da situação política do país, das nossas instituições, do Bolsonaro preso e tudo mais, Bolsonaro está sendo só um pivô, né, só um peão nessa coisa. Ele quer outra coisa. Se ele conseguir as outras coisas, ele deixa lá o Bolsonaro mofar na cadeia, como ele foi condenado. Inclusive, não mencionei isso entre os acontecimentos políticos de setembro, que foi o julgamento e condenação de Bolsonaro, algo que já era esperado, dentro do contexto que a gente está, né? Dentro do esperado. Então, a gente está vendo isso acontecer, né? E assim, a verdade é que nós e como muito bem o Gabriel mencionou, nem esquerda e nem direita tem projetos de país para longo prazo. Nenhum dos dois lados pensa nisso. A esquerda está pensando o quê? Como esse discurso do Trump agora vai poder ajudar na eleição do Lula, né? Agora. E realmente, você está vendo aí o governo Lula, que até então estava nas cordas, estava se falando até na possibilidade do Lula não ser candidato, né? Agora já existe a possibilidade de uma reeleição, inclusive há quem acredite numa reeleição em primeiro turno. Eu não acredito ainda. Eu acho que ainda vai ter segundo turno. Mas, da forma como está desenhando, né? Nós estamos nesse cenário assim, que uma esquerda que estava nas cordas agora está de volta ao jogo. E uma direita que aparentemente tinha tudo para ganhar, tudo para levar, né, tudo para levar melhor, agora tá desmoralizada. É claro, tem muita água para passar embaixo da ponte até outubro de 2026. Né? E é isso que a gente está vendo. E aí, para uma última fala, antes da gente ir para as considerações finais aqui nossos 15 minutos finais aqui da nossa discussão, é o seguinte, né, nós tivemos aí agora, nesse último acontecimento, né, que agora essa onda, né, de intoxicação por metanol.
Aliás, é que nem eu falo, Brasil, se antes tinha aquele meme, né? O Brasil me obriga a beber, tudo bem, eu não bebo, né? Não, quem me conhece sabe que eu não bebo. Mas tem esse meme, né? O Brasil me obriga a beber. Hoje, beber não é mais seguro, né? Hoje você corre o risco de, sei lá, comprar um corote ou um goró qualquer numa dessas distribuidoras de bebida aí, tomar, ficar mamado, chapado com metanol e morrer. Agora, hoje você corre esse risco. Então, ou seja, nem dá mais para beber. Né? Mesmo que a gente fosse obrigado a beber. Né? Nem dá para fazer isso. E veja bem, né? Essa situação ocorreu semanas após ter uma operação deflagrada mostrando que uma das principais facções criminosas que operam aqui no Brasil tem controle de postos de gasolina, adultera combustíveis, inclusive usando o quê? Metanol. E aí o que não garante que isso também, esse metanol também está sendo usado para adulterar a bebida? Então, ou seja, a gente está vendo também um país em que o crime organizado está entranhado na sociedade, né? E nenhum dos lados tem interesse sincero em resolver isso. Pelo menos não demonstram esse interesse sincero. Estão mais preocupados com as narrativas, como o Gabriel muito bem mencionou, né? Bem, nós temos aí menos de 14 minutos. E aí eu vou passar a palavra primeiro para o Eric e depois para o Gabriel fazer as considerações finais, né, sobre a conjuntura, né, do nosso país diante de tudo isso. Bom, só pegando esse gancho final aí da questão do metanol, acho que mais importante do que nunca é a gente parar para refletir sobre como que política impacta totalmente o nosso dia a dia, né? Cada dia a gente se surpreende mais com isso, porque continua essa política aí de regulamentação e de privatizações para a gente ver o que acontece. É ingenuidade achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Marcos mencionou a questão de adulteração das gasolinas, né? Como é que funciona hoje a distribuição? A distribuição hoje é privatizada, em boa parte. Qualquer empresa, estava até conversando isso com um cara que trabalhou com isso esses dias, qualquer empresa que abre um CNPJ e resolve entrar nesse mercado de distribuição, seja lá qual for a procedência dessa empresa, ela pode estar muito bem contribuindo para a distribuição de gasolina adulterada do crime organizado. Quando você tira o Estado dessa participação, uma empresa estatal renomada, com contratos públicos, com fiscalização devida, e coloca um bando de empresa meia-boca para fazer esse serviço, você dá brecha para que o mercado, para o crime organizado chegue e comece a cooptar esse mercado. É assim com a gasolina, vai continuar sendo. A gente já falou aqui em outras lives da privatização da BR Distribuidoras, que agora virou Vibra, e outras empresas que também agora tomam conta da distribuição. Isso agora vai ser comum também em bebida adulterada. A bebida sempre foi adulterada, né? Qualquer lugar assim, meia bomba assim, a gente já consegue saber que a bebida não tá lá muito bem lacrada do jeito que deveria. Mas o que mais me irrita nessa situação toda é que já tem alguns casos, vários casos, na verdade, em São Paulo, tem alguns casos em Pernambuco, alguns outros estados do Brasil, e até agora ninguém sabe o que aconteceu. Quem é que vai dar as respostas para os familiares? Ah, eu comprei bebida adulterada, tá bom, mas em qual etapa da produção, da distribuição aconteceu essa adulteração? Ninguém sabe de nada, nem a imprensa sabe de nada. O que eles falam é que não se sabe ainda a causa certa, não se sabe em qual etapa da produção está acontecendo, e aí vem mais 2 semanas já que isso está acontecendo, temos mais um final de semana agora, que é o período da semana no qual as pessoas mais consomem bebidas alcoólicas, e ninguém sabe o que está acontecendo. Agora as empresas de eventos, bares, estão tendo que se explicar, estão tendo que mostrar comprovante de compra, que na verdade nem eles sabem se esse comprovante de compra garante de fato que a bebida tá 100% confiante. Assim, e ninguém sabe de nada, gente, ninguém quer falar nada. Aí quando o governador de São Paulo é questionado, ele fala que não tem indícios que o crime organizado está ligado a isso, e ninguém sabe de nada, a imprensa não sabe, governadores não sabem, políticos não sabem, e aí a população fica no escuro mais uma vez. Então, assim, acho que de tudo isso que está acontecendo, o mais revoltante é a gente não saber do que se trata. Não saber se eu posso, aqui na esquina com a minha família, beber e curtir o final de semana depois de uma semana estressante, porque a gente não sabe de onde vem a bebida. Nem o cara que está comprando a bebida para distribuir para as pessoas, para comercializar, talvez ele nem saiba a procedência da empresa que está fazendo a distribuição. Ninguém sabe em qual etapa isso está acontecendo. Então, mais uma vez aí, o Brasil sendo Brasil, ninguém sabe de nada, aconteceu e tá tudo bem, daqui a pouco, se estourar aí de acontecer com alguém famoso, aí a gente vai ver talvez as coisas começarem a
a surgir respostas, né? Mas, então, é muito importante a gente olhar para essa questão de como que a política também impacta. Se a gente fizer essa desregulamentação geral e deixar que todo mundo entre aí onde quer entrar, o crime organizado entrando onde quer, é isso que vai acontecer, né? Então é importante a gente se atentar para essa questão. Fora isso, acho que a gente conseguiu discutir tópicos muito importantes nessa live, num mês muito importante. Eu pensando aqui no bem e na prosperidade do programa do Marcos, eu espero que outubro seja tão movimentado quanto, para a gente poder ter cada vez mais acontecimentos para tratar aqui. E no mais, agradecer ao Marcos pela oportunidade, o Gabriel aqui pela companhia, e a todo o público do Brasil Grande que mais uma noite esteve com a gente aqui, interagindo e comentando sobre temas de interesse nacional. Muito obrigado, gente. Gabriel? Eu esqueci até de falar a respeito disso, né? Da questão do metanol. E outra praga também que é o vício. A única coisa que falta para os Estados Unidos terminar de trazer de péssimo para cá, da longa e triste história de ideias ruins, são anfetaminas. E também essas outras porcarias aí. Outra coisa também, chute Messi, nem toquei aqui. Né? Eu acho que nem é uma coisa tão naturalizada na nossa cabeça. Essa semana, por exemplo, teve uns 3 chute Messi, se eu não me engano, que ficaram noticiados. Mas no Brasil também teve, no Ceará, esfaqueamento, tiroteio, que eu realmente não acompanhei detalhes. Mas é outra desgraça que eles trouxeram para cá, né? A influência, o soft power deles trouxeram. Então, assim, eu acho que a moral que fica, né, desse mês de setembro, que eu achei assim, péssimo, né? São notícias assim que desanimam. Uma pessoa que está entrando, começando a se interessar por política, olha isso daqui. E olha até a nossa live, do ponto de vista extremamente crítico de nós três, a pessoa desanima, não vou ocupar mais política, não, vou ficar depressivo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que dá para fazer aqui como encerramento é o seguinte: o Brasil não precisa importar bipolaridade, rixa, fla-flu dos Estados Unidos. Esse jogo de extremos, ele serve para dividir, e assim, um reino dividido não subsiste, não é verdade? Ele enfraquece o debate público e o tecido social como um todo. O Brasil tem problemas, né? Tem muitos, históricos, estruturais, e eles só vão ser resolvidos com base em ações práticas, não rótulos importados, narrativas. Eu acho que a gente precisa focar muito no debate realista da coisa. A gente precisa discutir economia, infraestrutura, questões sociais, mas com base na nossa realidade. E não think tanks estrangeiras. A think tank estrangeira quer estudar o Brasil? Beleza, vai conhecer a partir do Darcy Ribeiro, do Gilberto Freire, dos nossos sociólogos, dos nossos filósofos, não dos deles. Não eles tentando enxergar o Brasil com base, por exemplo, a Fundação Forte, que tenta enxergar o Brasil como se fosse aquela estrutura ali de ódio racial dos Estados Unidos. Não tem um problema do racismo no Brasil, problema da desigualdade, especialmente por conta da escravidão. Não que a gente seja contra debater isso, mas lá é uma realidade muito mais brutal e existe um discurso realmente antagonizando ambos os lados, né, que é destrutivo. E não tem como você importar isso aqui para o Brasil. Então, o desafio aqui, né, eu já estou falando demais, mas é construir uma crítica lúcida, construtiva, que não se perca nessa guerra de bandeiras, né, que aponte um caminho, uma luz no fim do túnel. O Brasil precisa de maturidade, não de torcida organizada. Bom, meus amigos, é isso. Marcos, agradeço pelo convite. Eric, é um prazer falar com você, é a nossa primeira live juntos. É isso aí, gente. Boa noite. Agradeço ao público que está nos acompanhando, Gilberto, Igor, nossos amigos aí. Boa noite a todos. E aí, para encerrar aqui minha fala, né, pegar algumas falas aqui do nosso dessa discussão toda, a gente vê alguns problemas, né? E essa discussão, né? Pois é, né? A gente fala, por exemplo, aqui, né? Falta de verba da ANP. Não é só da ANP, tá? Diversas agências reguladoras estão com falta de verba, não só para poder. Falta de verba, falta de pessoal para fiscalizar, né? Porque, afinal de contas, tem certas fiscalizações, você precisa de gente para fazer. Você precisa de colocar gente em loco para fazer. E não tem. Então fica aquela coisa que, né, você cria diversos vácuos.
E onde o Estado, onde tem esse vácuo do Estado, outras coisas vão entrar no lugar. E, claro, crime organizado também entra, né? Nós temos hoje assim, esse entranhamento de certas facções em setores até da economia formal, mostra justamente como o Estado, né, quando ele não atua, o que pode acontecer no lugar, né? E aí vem aquela discussão, né, de mais Estado, menos Estado. Eu não sei, aquele fla-flu. Cara, eu às vezes eu penso o seguinte: quem dera que política, né, fosse. Se as pessoas discutissem política como discutem futebol, até seria bom, porque consegue ser até pior, consegue até ser mais instrutivo. Pelo menos quando a gente discute futebol, né, a gente zoa da cara um do outro aqui. Tudo bem, aqui tem dois tricolores, e você, Gabriel, é palmeirense, né? Então, assim. Pelo menos aqui, apesar da gente se zoar um ao outro, mas assim, no final das contas, todo mundo se entende, né? Na política fica mais complicado isso. E a gente vê essas consequências todas. O caso Charlie Kirk é um exemplo disso, né? Em que você tem dois lados que estão dispostos a matar um ao outro. Mas isso daí aconteceu com um cara de direita. Tá? 2022, aquele foi um guarda municipal lá do Paraná, foi morto por um policial penal que era apoiador de Bolsonaro. 2018, Salvador, um capoeirista que falou que não votava em Bolsonaro, foi morto a facada. Então, ou seja, os dois lados não querem conversa um ao outro. E cabe a nós aqui, né, para encerrar aqui esse programa, o objetivo disso é fazer, primeiro, a gente fazer pensar a realidade no nosso país. E, mais do que isso, pensar em como nós, juntos, vamos conseguir tirar o país dessa situação de calamidade que a gente viu não só em setembro, mas ao longo desse ano de 2025 até agora, para poder pensar em coisas que nos levem a dias melhores. Então é com isso aqui que eu encerro aqui essa transmissão, né, desse primeiro episódio do Balanço Nacional. Desde já eu agradeço muito ao Eric por ter aceito o convite para participar da bancada dessa edição de estreia. Agradeço muito ao Gabriel também por ter participado da estreia desse programa. Agradeço muito a audiência, a paciência de todos. Desde já agradeço a todos vocês. Quinta-feira, às 9h, eu estou aqui novamente com a mesma bancada ou com outra bancada. Enfim, vai ter toda quinta-feira novos convidados, novas pessoas integrando aqui a bancada. E é isso aí. Grande abraço a todos e até a próxima e uma boa noite.